Olá pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês é João Paulo Farias, eu sou consultor de implantação da Zion Logitech. Sejam bem-vindos ao Zion Log Academy. Vou ser o professor de vocês, especificamente nesse módulo dos nossos processos de recebimento automatizado, ou seja, como a gente consegue trabalhar com a ferramenta Zion MLW de forma automatizada, com o nosso Zion coletor, o nosso coletor de dados na nossa operação logística, ok? Como a gente lança as nossas conferências, quais são os processos envoltos, como a gente realiza as efetivações divergentes, as efetivações completas, quais são os processos que podem ser realizados dentro da ferramenta, a gente vai abordar nesse módulo. Vamos lá? Bom, pessoal, então a gente vai abordar especificamente o processo de recebimento automatizado e como ele vai nos auxiliar dentro do nosso processo logístico com a utilização da ferramenta Zion MLW e o Zion Coletor, que vai ser o nosso auxiliar ali nos nossos processos, ok? Passando adiante, a gente vai compreender um pouco melhor da parametrização. Qual é a parametrização necessária para fazer a utilização dessa ferramenta do Zion Coletor? Do que é que a gente precisa de dentro do Zion MLW para que essa funcionalidade nos atenda? Então a gente vai falar sobre as TCPs de efetivação, tanto automática quanto manual. O processo de efetivação automático ele vai ser utilizado para a gente ter tempo, ganhar tempo nos nossos processos dentro da operação. Então, se eu quero que quando as conferências baterem, especificamente falando da TCP de efetivação automática, a gente está visando tempo operacional. Ou seja, quando as minhas conferências baterem dentro do coletor, o fluxo vai ser que a efetivação seja automática. Então, o próprio coletor já traz o retorno para o Zion MLW, fazendo a efetivação daquela conferência, o que vai facilitar muito o processo dentro da ferramenta. Outra TCP é TCP de efetivação manual. Então, quando a gente utiliza ela, a gente tem que fazer a efetivação manualmente, ou seja, entrando nos menus dentro do processo do coletor de dados e fazendo a efetivação manual. Dentro do Zion Coletor, que vai ser a nossa ferramenta de utilização, a gente vai falar sobre efetivação automática, divergente e efetivação manual, que são os processos que existem dentro da nossa conferência de recebimento. Tratando das TCPs de efetivação tanto manual quanto automática. Quando a gente fala sobre a TCP de efetivação automática, especificamente a gente quer ter ganho operacional, então a gente quer ter um fluxo de processo ainda mais rápido. Quando eu consigo finalizar a minha conferência e o sistema já compreende que as quantidades bateram com o meu documento de entrada, com o que era esperado que eu recebesse, então o processo já faz a efetivação automática, me dando tempo, eu ganho tempo, sem que eu precise retornar naquela mesma tela, fazer a efetivação. Então isso vai me trazer muita agilidade dentro da minha operação, ok? Tão importante quanto o processo de efetivação automática, eu também tenho o processo de efetivação manual, que vai me trazer rastreabilidade, vai me trazer um controle operacional um pouco mais efetivo, porque eu vou ter dois processos ali dentro da ferramenta, um em que eu lanço a minha conferência e outro em que eu preciso efetivar a minha conferência manual. Então são dois processos que eu posso estar utilizando. Tanto a efetivação automática quanto a efetivação manual, eu vou ter fluxo, eu vou ter agilidade, porque não são telas que vão demandar muitos processos ali para serem realizados, vou ter rastreabilidade e também vou ter controle operacional, ok? Das duas formas, eu vou conseguir utilizar a ferramenta com o máximo de usabilidade, rastreabilidade e agilidade possíveis. Dentro do Zion Coletor, a gente vai abordar a efetivação automática, divergente e efetivação manual. A efetivação automática, quando as quantidades já baterem com as quantidades do documento, o romaneio já é efetivado automaticamente e ele faz também a confirmação do nosso documento de entrada que está associado ao romaneio. Então isso vai nos trazer um ganho muito significativo para a nossa operação. A efetivação divergente se dá quando eu lanço uma conferência que está divergente do meu documento de entrada, do que era esperado que eu recebesse, tanto para mais quanto para menos. Eu consigo fazer essa efetivação também dentro do Zion Coletor. A gente vai entender como a gente faz a efetivação divergente, gerando o nosso RDA dentro do Zion Coletor. A efetivação manual, a gente também vai utilizar dentro do processo do Zion Coletor. Quando a gente lança as nossas conferências, e em seguida a gente faz a efetivação das conferências que foram lançadas. Dessa forma, o romaneio é efetivado e o documento de entrada é confirmado, gerando saldo sistêmico. Agora, na parte prática, a gente vai entender quais são as parametrizações que a gente precisa realizar, tanto no processo de efetivação automática quanto manual, ok? E também os processos dentro do coletor, seja efetivação automática, manual ou efetivação divergente. Então essa é a compreensão que a gente vai fazer no nosso exercício prático. Vamos lá?